Quando a gente nasce, a gente é igual essa folha, tudo branco, não tem nada. E a sociedade implica-se que a gente precisa ter uma casa para ser alguém. Para preencher esse vazio, a gente precisa ter uma casa. Então a gente vai e constrói uma meia casa. Mais ou menos. A gente entra nela, tá vazia, aquele vazio ainda domina. Só que a sociedade fala que a gente não pode ter só uma casa, a gente tem que ter a casa, uma casa grande e tal. Então a gente vai lá, fica mais alguns anos, batalha muito e constrói uma big de uma casa. E a gente entra e permanece vazia. A gente fica ainda vazio. Só que a sociedade fala que a gente não precisa ter uma casa, só uma casa, uma big de uma casa. A gente precisa ter um carro. Mas não Fusca não, é um carro. Fusca também é carro, tá? Respeita. Sim, mas a sociedade não considera. Tá bom. Então ele fala que a gente tem que ter uma Land Rover, Respeita, lá. por favor. uma BMW. Só que a gente entra dentro da BMW, não tem nada. A gente entra na casa e a gente continua sendo vazio. Só que a sociedade fala que a gente, para ter um currículo de bem-sucedido, a gente precisa ter viagem. Então a gente prepara aquela viagem. E vai conhecer o mundo. Aí a gente vai lá pra, sei lá, Paris, Disney, Uau. Top, hein? Estados Unidos, Orlando. E a gente retorna pro carro, não tem nada. E a casa ainda continua vazia. Só que a gente precisa, de alguma forma, a gente tem aquela necessidade de que a gente precisa ter preencher aquele vazio. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de preencher esse vazio. Só que nada disso adiantou. Porque continua vazio. Então o ser humano, pra ele isso daqui não é nada. É lixo. Não importa. E a gente começa a procurar alguma coisa pra preencher isso daí. Só que às vezes não resolve, porque acabou aquilo ali, continua vazio. Então vai pra alguma coisa mais forte. Só que ainda não é o suficiente. No desespero a gente tenta algumas alternativas. Mas a gente tenta essas alternativas porque simplesmente a gente perdeu a direção. Só que essa direção ela mostra que a gente precisa olhar para um lugar. Porque o nosso único interesse de ter algum lugar vazio é esse. Porque quem esteve aqui e deixou ela vazio, ele se encontra lá. O nosso vazio, ele é do tamanho de Deus. Ele é o único que preenche esse vazio que a gente tenta tanto ocupar. O nosso vazio, ele é do tamanho de Deus. Ai, que lindo, gente. Fica a dica aí pra esse dia.